A gente vai falar agora sobre eleições 2026. Uma pesquisa recente da Real Time Big Data, realizada no Rio Grande do Sul entre 20 e 22 de junho, aponta que Flávio Bolsonaro lidera as intenções de voto para o primeiro turno, com 42%, seguido por Lula com 39%. Renan Santos aparece com 5% na terceira colocação. No cenário de segundo turno, entre Flávio e Lula, o senador venceria com 51% contra 42% do petista. A pesquisa também revela alta rejeição a Lula, 51%, como você acompanha aí nas imagens, além de uma desaprovação de 57% à administração federal do presidente no estado. O levantamento entrevistou 1.600 eleitores, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Marcelo Suano, sua análise. É interessante, o Rio Grande do Sul, ele está entendendo todas as consequências daquilo que ocorreu nesse passado muito breve, em que ocorreram as enchentes. Ele viu a negligência, ele viu o uso político, ele viu a displicência, o abuso e o desrespeito que foi feito com o Rio Grande do Sul. Eu acho ainda que está baixa essa diferença. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul está tendendo cada vez mais a buscar uma alteração no governo brasileiro, porque ele sabe das consequências que o Rio Grande do Sul tem. Exemplo, toda hora se fala de renegociação da dívida do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não deve mais nada. Ele nem deve. Isso ali deveria ser uma anulação exatamente pelo fato do Rio Grande do Sul não ter dívidas mais. Apesar de alguns economistas tentarem trabalhar, dizer isso, mas o que todos conversam é que as dívidas do Rio Grande do Sul não deveriam existir. Além do que, quando você observa as ações que foram feitas para o Rio Grande do Sul, foram ações inadequadas. E aí, até mesmo o governador do Rio Grande do Sul estava sob crivo e ele mostrou a sua incapacidade de governar. Ele se submeteu ao abuso do governo federal quando colocou um interventor naquele momento das enchentes. E agora o Rio Grande do Sul pode correr um risco de uma nova enchente. Todos estão preocupados lá. O que representa para mim? O Rio Grande do Sul significa algo que nós já estamos identificando no Sudeste e no Sul. A grande preocupação é como você pode capitalizar isso para enfrentar adequadamente no processo eleitoral, sabendo que ainda tem muito que caminhar no Nordeste e alguma coisa aqui em São Paulo, porque o governo federal está agindo de uma maneira muito sólida aqui em São Paulo para garantir pelo menos a eleição de 2 senadores ou 2 senadoras, melhor dizendo. Aí é que fica o quadro. Primeiro, essa pesquisa ela é indício de que sim, no Rio Grande do Sul nós temos algo pró-oposição, mas não é só o Rio Grande do Sul. A grande questão é como está sendo manipulada ou como está sendo apresentadas as pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas nesse momento. E aí, como que vão ser trabalhadas estrategicamente? Este é o ponto-chave. Espera-se que a oposição saiba trabalhar, mas ela não está ainda sendo proativa o suficiente e dominando a pauta. Ela está sendo mais reativa. Não deveria estar esperando isso. As ações deveriam ser concretas para usar esta janela de oportunidade, mais uma vez, e carrear um discurso adequado. Marcelo Rocha Monteiro, diga. Eu vou pegar carona nessa lembrança que o professor Suano trouxe daquela tragédia, né, no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Exatamente nesse período, eu tive um problema de saúde, fiquei internado durante 15 dias, então não tinha outra coisa a fazer senão ver televisão, né, lá no quarto do hospital, e acompanhei, porque era o dia inteiro, né, reportagens sobre aquele dilúvio, aquela enchente, aquela tragédia que atingiu a maior parte do Rio Grande do Sul. E aí, eu estava até resgatando aqui a notícia da Folha de São Paulo, eu fiquei horrorizado porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi ao Rio Grande do Sul e fez um comício. Ele fez um comício pedindo votos no meio daquela tragédia. Ele anunciou lá uma ajuda que ficou basicamente no papel, e aí aproveitou que estava anunciando a ajuda e tem até aqui a manchete da Folha de São Paulo na época. Lula anuncia medidas a famílias do Rio Grande do Sul em evento com tom de comício em meio à tragédia. Ato é marcado por gritos de campanha e por elogios a Pimenta, Paulo Pimenta, né, potencial candidato a governador e que assumiria o Ministério da Reconstrução. Foi outro vexame, né, a atuação desse senhor Pimenta.
Mas eu fiquei chocado em ver como é que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estava aproveitando aquela tragédia para fazer um comício, um verdadeiro ato de campanha. Botou lá o pessoal da mortadela, né? E para gritar Lula, Lula, e ele dizia, eu vou ser candidato, me lembro de ter feito, vou viver até os 120 anos, vou ser candidato de novo e tal. Então, assim, uma coisa horrorosa, né? E eu também acho, eu concordo com o professor Suano, essa vantagem, né, do Flávio deveria ser até maior, né? Porque o povo do Rio Grande do Sul realmente não aguenta mais esse sujeito. Aliás, o Brasil, o sul do Brasil como um todo, né, tem uma evidente rejeição de forma majoritária ao governo do PT. Resta saber, né, nas eleições, se a vantagem que o PT vai ter no Nordeste, porque normalmente tem, é suficiente ou se isso não vai dar dessa vez para a reeleição, mais uma, né, do governo petista.